Olá, seja bem-vindo à nossa nova série da leitura da Bíblia comentada. Eu estou aqui hoje com o Azeredo, grande amigo, conhecedor da Bíblia, para a gente fazer essa exploração juntos e lendo, conhecendo, lembrando das coisas que eu estudei lá em arqueologia, lá em Israel, também trazendo um pouco do conhecimento dos estudos que eu fui fazendo e o Azeredo também das reflexões. Com certeza, Ariel. Para mim é um prazer enorme estar aqui. A gente conversa, acho que no dia a dia, bastante sobre a palavra, sobre a Bíblia. E o legal é que o Ariel, eu sou protestante da Assembleia de Deus, criação sempre da Assembleia de Deus. Ariel, criado e ungido na Igreja Católica. Então, assim, é legal que a gente consegue, de uma forma natural, neutra, tratar assuntos que muitas vezes é polêmico e muitas vezes não são falados também, né, Ariel? É verdade. Então, Ariel apresentou, meu nome é Adriano Azeredo, eu sou conhecido como Azeredo, né? Mas é um prazer enorme, acho que vai ser muito gratificante, porque vamos aprender junto. E você que tiver qualquer dúvida também, eu acho, comenta, manda pro Ariel. O Ariel vem respondendo várias coisas, eu venho aprendendo com o Ariel também, sigo ele. Eu acho que é muito bacana e vai ser um momento proveitoso. Com certeza. Então vamos já direto ao ponto. Começando então em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Acho que é legal dar uma pausa aí, né, Ariel? Aqui, eu até comentei contigo que eu tinha muita dúvida, né? Porque assim, você pega os ateus, a quem não acredita, vem com a teoria do Big Bang. E aqui fala que Deus já estava antes do Big Bang aqui, né? No princípio, eu estava comentando contigo, acho que vale a pena comentar aqui também nos bastidores, né? Que vi uma reportagem, um estudo que já tinha achado fragmentos de água no universo. E essa água se conseguia meio que datar que ela tinha uma idade maior que a da Terra, né? Então, assim, eu acho que aqui já era o nada, né? Acho que você podia comentar um pouco, Ariel, comigo, aquilo que você comentou nos bastidores sobre o nada, né? Da criação que o Big Bang surgiu, é real, é cientificamente provado. E aqui está o registro do início, né? É interessante o poder que a gente tem já no primeiro versículo da Bíblia. Nessa época que foi escrita a Bíblia, né, provavelmente ela foi escrita em 800 a.C. e reunida em 500 a.C. Mas esse texto da criação devia ser bem antigo, talvez até desde lá 4.000 a.C. essa tradição já era passada ali de pai para filho. E naquela época as pessoas eram politeístas. E a crença que se tinha era que as coisas existiam desde sempre. Então a gente tinha lá os deuses que iam criando as coisas. A matéria, por exemplo, para os gregos, era uma coisa que já existia. E aqui nesse primeiro versículo da Bíblia já fica bem claro que Deus criou tudo do nada. A gente já fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então no princípio, quando começa o tempo, a gente já tem a figura de Deus já. Não explica como Deus foi criado ou apareceu. É uma coisa que tem bem forte nas culturas politeístas. Aparece lá como Zeus foi criado, Afrodite, etc. Tem várias mitologias. Isso aí vamos encontrar depois em outros livros, a gente vai começar a fazer esses links dos deuses da mitologia grega, quem vem dos anjos, aquela coisa que a gente estava conversando dos anjos caídos. Tem bastante assunto aí, melhor você não adiantar, não. Vamos focar. É verdade. Mas a gente já vê que já no princípio a gente tem Deus e é Ele que cria todas essas coisas. E a gente falou aqui agora do Big Bang, a gente vê que não é algo que contradiz o que está escrito aqui na Bíblia. A gente tem que lembrar que esse texto foi escrito para a gente que vivia lá 4.000 a.C., né? Quem já ouvia essa história, e é legal a gente comentar também assim, que muita gente não sabe. Quem escreveu o Gênesis, né? Quem foi? Moisés. Tradicionalmente se acredita que é Moisés que escreveu através de revelação do Espírito Santo, ou da presença de Deus, na verdade, né? De Deus, o próprio Deus, né? Porque tinha contato direto, diferente de nós, que hoje só temos o contato para quem crê, da Trindade. Hoje tem o Espírito Santo, que a gente, por que Deus às vezes não está na Terra? Às vezes a gente se pergunta, por que Deus falava com Moisés, com Elias? Porque ele deu o Consolador. Quando ele mandou Jesus morreu e nasceu de novo, veio o Consolador, e o Espírito Santo vaga na Terra. Então a gente não consegue falar com Deus hoje diretamente, face a face, assim como Moisés falava. Então praticamente isso aqui é Deus, eu consigo fazer uma analogia assim, é Deus
sussurrando para Moisés, ele escrevendo como não, eu fiz assim, eu fiz assado. Pode ser. A gente sabe que desde Abraão, Isaac e Jacó, eles já tinham consciência clara de Deus e já tinha algum texto que circulava ali sobre a criação. Ainda não era escrito, mas isso era normal antigamente. Tinha várias histórias que eram repetidas de vários modos e chegava alguém depois que colocava isso de forma escrita. É por isso que aqui no Gênesis mesmo a gente vai ver que depois tem uma outra versão da criação, que não é contraditória com essa, mas é porque realmente tinham textos que iam circulando ali e depois alguém coloca por escrito. Aí na tradição que a gente diz é que Moisés é que fez toda essa reunião e passou um texto mais organizado ali para os hebreus, que depois foi colocado na escrita. Continuando então, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Aqui eu acho que vale a pena a gente dar uma pausa aqui, que assim, aqui, se você continuar fazendo a leitura, você vai perceber que aqui não é a criação do sol e da lua. Aqui ele está falando de haja luz e houve luz. Ele não está mencionando, não é a criação do sol aqui. Muita gente se confunde aqui e acha que já é a criação do sol. Mas quando nós evoluímos a leitura, o Sol é criado apenas no quarto dia, né? É interessante porque isso casa bastante com a teoria do Big Bang, inclusive, né? Porque a luz pode ser a mega explosão, né? É que aqui no início até diz assim, que a Terra estava sem forma e vazia. Sim. Em hebraico a palavra é tohu vebohu. Quer dizer que estava tudo uma confusão, ali um emaranhado. E a teoria do Big Bang é justamente que tinha um emaranhado de matéria fazendo muita pressão. Gases e... E que de repente aquilo tudo ali explodiu e fez uma grande luz e criou todas as coisas depois. As coisas vieram depois disso. Então é legal que até no próprio texto bíblico, que é um texto que aparece lá atrás, já tem algum vestígio para o que hoje a gente descobre através da ciência, que é o Big Bang. Apesar de ser uma teoria, o Big Bang, a gente vê que não contradiz o que está escrito aqui na Bíblia. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem presente. É bom deixar claro para os cientistas de plantão, não contradiz. É o primeiro ponto, a gente não está contradizendo a ciência. Acho que a ciência vem para somar e tá claro aqui, tá muito claro, porque quando você continuar a leitura, você vai perceber que o Sol e a Lua, que são os astros reis, vamos dizer assim, foram criados no quarto dia, né? Não é no primeiro, né? Então aqui a gente tem uma forte referência, uma alusão ao Big Bang, na minha opinião. Aqui, né? Não sei se você chegou à mesma conclusão. É verdade, é legal também que hoje em dia tem outras teorias físicas, né? A gente tinha que chamar um físico para ler junto mas que fala que a luz e a matéria elas se intercambiam, né? Sabe que a luz também ela é sugada por um buraco negro, por exemplo. Então ela também é relativa à gravidade. E aqui é legal que a primeira coisa que é criada é a luz. Então antes de vir a matéria concreta, já aparece a luz. Então, ligando ao que você falou, eu vi uma reportagem recente que filmaram o momento da concepção humana ali do espermatozoide com o óvulo e numa espécie de microscópio que não tem a iluminação, tem um pequeno raio de luz também até na concepção do... Nossa, que legal. Então, assim, é um negócio fantástico, assim, até a luz é o primeiro também ponto de criação de qualquer coisa. Então, eu acho que reforça bastante esse assunto. Então, estamos variando um pouco aqui, misturando... Mas é isso aí. Mas esse é o intuito mesmo. Eu acho que a coisa tem que ser simples para poder fixar, né? Porque também se for complexo, se for levar tudo para o lado mais complexo da coisa, não é o caminho certo também. É verdade. Outro ponto legal sobre a luz, o Gênesis ele também já vem refutando um monte de crenças politeístas que tentavam dar divindade para as coisas da natureza. Então Deus vai ser o sol, vai ser a natureza, vai ser os animais, ou então vai ser a própria luz. E aqui na Bíblia, desde o início, já está claro que Deus está aqui no início, e ele faz a criação de todas essas coisas que são lindas e impressionantes, mas que são criação dele, não são uma divindade em si. Eu acho que com a tecnologia, com o avanço tecnológico, já provou isso, né? Que o homem consegue pisar na Lua, vai conseguir pisar no Deus. Então já não tá... O Elon Musk já está querendo povoar Marte, né? Acho que em algumas mitologias os planetas também eram considerados Deus. Então, isso aí já se derrubou. E você consegue perceber que o texto bíblico ainda não conseguiu ser derrubado, porque tem muita fundamentação e as coisas descobertas científicas vêm provando cada vez mais o conteúdo meio que
muito forte de há milhares e milhares, nem sei quando você tem a data específica da Bíblia, eu não lembro. Mas assim, é uma coisa que não tinha como ele ter toda essa informação. Então não é o ser humano aqui que estava escrevendo, né, com certeza. É um texto antiquíssimo, Gênesis, né? A escrita, como a gente comentou, é do século 8 até o século 5 a.C., beleza. Mas o texto é muito mais antigo, né? É uma tradição que vai passando de pai para filho até depois ser escrito. Então, realmente, a pessoa que escreveu não tinha nenhum conhecimento científico, né? Bem antigo. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia. Deus disse, que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e desapareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Acho que é legal dar uma pausa aqui, Léo. Aqui já está falando da criação dos continentes, mas eu tenho sempre uma dúvida, né? Era um continente só aqui, porque ele não fala de divisão, né? De várias porções secas. Ele fala uma porção seca e a água, né? Legal. E aí tem aquela questão da Pangeia lá, que era uma coisa só. E até a gente às vezes conversa de como que tinham nativos aqui na América do Sul na chegada dos europeus, dos descobridores, e já até uma discussão de que tinha uma população significativa aqui na América do Sul. E eu estava pesquisando que eles vêm pela conexão lá da Rússia e Estados Unidos, né, o Estreito... Eu não sei o nome agora exatamente, mas é mais ou menos 50 mil anos atrás. Eles só se conectam quando tem uma baixa temperatura que liga a Rússia aos Estados Unidos. E aí você pegar de Noé, que o povo meio que migrou por ali, né? Então, eu acho que hoje é separado, mas isso fortalece também a Pangeia lá, que era Você tem razão. Um continente único, né? Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre li isso aqui pensando que era a criação dos planetas. Porque também no Big Bang tem toda aquela liberação de energia, e depois tudo isso vai se condensando e se transformando nos planetas, né, em pedras tal, que depois vão se separando do restante. Todo o texto aqui da criação também é um pouco assim. É uma bagunça que foi criada e agora ele vai colocando ordem em tudo. Mas eu acho que o planeta não pode ser, porque é o seguinte, quais planetas têm a água nele, como água no planeta? De fato. Então são poucos planetas que você... Então a dificuldade até para habitação e exploração humana é porque o planeta não tem oxigênio e não tem quantidade significativa de água. Mas água tem por aí no universo, né? Então, mas aqui eu acho que está falando especificamente da Terra, eu não sei, do planeta Terra, não sei. Claramente o que ele está direcionando aqui é porque vai chegar no homem, então está mais voltado para a Terra. É legal aí se tiver algum cientista de plantão, se quiser comentar, né, meu? E trazer uma luz, algum outro comentário. É importante, é legal colaborar com esse conteúdo aí. Eu acho que é legal também um outro texto que tem aqui, uma outra frase, que é, e Deus viu que isso era bom. A gente está vivendo uma época em que muita gente fala, né, que tem muito animal que é melhor que o ser humano. Ou se a gente não tivesse nessa terra, as coisas estariam muito melhores. E é interessante que Deus aqui a primeira coisa que ele fala que é bom é a terra, né? Tô falando do planeta. Mas ele vai dizendo isso várias vezes, como a gente vai ver, até chegar ao homem. Sempre ele diz que ele vê que aquilo ali é uma coisa boa. Enquanto a gente hoje também não pensa que a vida é a vida é muito difícil, a Terra é um lugar ruim para se viver, então não quero trazer crianças para viver aqui. Não, isso eu ouço bastante. Não, eu não quero porque, nossa, esse mundo tá difícil. Agora você imagina hoje, com ar-condicionado, carro, luz, água potável, você abre a torneira, sai uma água limpa. E dificuldade, imagina a época de Abraão, Isaac, Jacó, que você tinha povo nômade, né? A água, eles tinham que chegar no lugar, furar o poço de Jacó, teve até a passagem do poço de Jacó, ele tinha que furar ali para ter água limpa, porque senão ele não tinha como se manter naquele lugar. Tudo muito mais difícil. E quantos filhos se tinha naquela época, então assim, eu acho que isso aí não é justificativa, talvez o motivo seja outro, mas não tem a ver com as condições de hoje, que eu acho que o ser humano não está tão bem favorecido na história desde a criação como ele é hoje.
É verdade, hoje é o maior comida em abundância, da história abundância, tudo em abundância. Então, na verdade, eu acho que isso daí não é. Eu acho que o que está acontecendo já é o cumprimento dos princípios das dores, né? Que já vai lá pro livro de Apocalipse, que é melhor a gente deixar para outro. Aí já vai pular pro final, aí... Eu acho que vamos você que puxou o assunto. Mas isso é interessante, né? Que Deus viu que era bom. Então ele está mostrando as coisas que existem são melhores do que as coisas que não existem. Sabe? O ser é melhor do que o não ser. A vida é melhor do que a morte. E para Deus enxergar isso, ele precisou ver. Que está dizendo que Deus viu que era bom. E hoje, apesar da gente ter todo esse conforto, a gente não tem mais tempo para pensar. Para pensar, a hora que a gente está andando, antigamente uma pessoa que fazia uma caminhada, ela estava sempre pensando na vida, nas coisas, observava o que ela estava vendo em volta. E hoje a gente está sempre no celular, e passando outro videozinho, outro negócio. Não contempla mais, né? A pessoa não pensa mais, nem quando está andando na rua, nem quando está cozinhando, nem quando está no banheiro, nem nada. O tempo inteiro está com o celular ali passando. Então a gente não consegue ter essa contemplação, e é só com essa contemplação que a gente vê que a vida é boa. Por isso tem tanta gente hoje, talvez, né? É claro que é uma doença, isso é depressão. Mas por que tem tanta gente com depressão hoje? Talvez seja por isso, porque a gente não contempla mais as coisas. A gente não para ver como o mundo é bom, como as coisas são boas. Mas eu acho que também a gente pode pegar aqui, Deus que era bom. Eu acho que vai também da gente ter orgulho das coisas que nós fazemos também, né? Porque Deus ele viu, ele ficou meio que um pouco orgulhoso. Nossa, fiz isso, que bom, né? E às vezes a gente não comemora as pequenas conquistas, as pequenas coisas, até a gente brinca lá nas coisas, vamos comemorar tal coisa. Mas isso ainda não deu certo, não crescemos mais aquilo. Mas aquilo ali foi uma pequena conquista. Vamos comemorar essa pequena conquista, vamos valorizar essa primeira parte do que nós fizemos, né? O início do trabalho, né? Exatamente. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Aqui fala da criação do alimento natural, né? Deu a terra e depois ele já acho que ele já estava pensando, assim, eu vou fazer uma alusão, né? Ele já estava pensando, né? Ele já estava pensando na criação do homem, eu acho. Aqui. Já, com certeza. Porque ele estava criando a terra, um ambiente agradável, menos inóspito, já podia ser só água, né? Põe água aqui nos peixes e joga lá. Mas não tinha terra. Aí erva diz com semente, ou seja, ela vai crescer, morrer, mas vai ser possível para através da semente crescer de novo. Já é pensado em já um ecossistema. Já era um ecossistema de autossustentável. É uma né? coisa que possa continuar no tempo. Que não vai precisar da intervenção dele, né? Se você não fizer nada, se você pegar uma terra lá, limpar, preparar ela e colocar a semente, vai trazer ali a criação. Você vai ser meio que vai fazer um papel ali que Deus fez. Você vai criar, né? Recriar ali o que Deus é uma coisa mágica se a gente parar para pensar em como as árvores e a natureza e tudo vai acontecendo naturalmente, né? Ninguém precisa fazer nada e a terra está ali acontecendo. A gente hoje tem tanta preocupação se vier um meteoro e destruir a terra, o que a gente vai fazer? Será que a gente está preparado para ir para outro lugar? Mas assim, durante toda a história, as pessoas simplesmente viviam, né? Não tem muito o que fazer, e até hoje a gente está vivo aqui. A ansiedade, né? E as coisas funcionam, né? Acho que é isso que chama atenção. Deus aqui desde o início já está pensando como as coisas vão acontecer, sem necessidade ele está intervindo ali o tempo todo. Ô Ariel, e é legal que às vezes você vem, Ariel, você tem um pouco de ansiedade às vezes lá numa situação, ele vem e eu falo, Ariel, não lembra que eu falo de Salomão, né? Se até o lírio dos campos, Deus provê, nem Salomão na sua plenitude tem a vestimenta do lírio do campo e ele nasce ali sem se preocupar, os pássaros do céu, então assim, não adianta ficar preocupado com o amanhã, né? A gente tem que viver o hoje, aproveitar o hoje, e a terra que multiplica, que Deus deixou prontinha ali, a gente tem a mesma terra de hoje, não é? É verdade. Você pensar que é a mesma terra, não é uma nova terra, é a mesma terra que a semente foi plantada lá na criação, é hoje que o agricultor coloca no campo lá, então a gente não tem que ficar muito preocupado sobre o provento do alimento, das coisas,
Você tem que estar preocupado é se você está em busca do conhecimento, né, que para mim acho que é fundamental a palavra de Deus, e também do espiritual, né, se você tá, o seu espiritual você tem que se preocupar se você está alimentando ou não, porque o corpo, Deus vai prover, isso é fato. Já está desde aqui tudo Já planejado. está planejado, né? Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu, para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. O Ariel, aqui, às vezes, vem aquele que você comentou dos outros universos, porque eu acho que todo sistema Sol tem vários sols, né? Tem Várias estrelas. Várias estrelas e vários também astros mais poderosos que nem o Sol, né? Então você acha que tem outras galáxias que tem o Sol também. Sim, né? diversos. Então acho que eu não sei se ali ele. Aí a pergunta é, será que ali foi teste até chegar ou não? lá ou não? Então assim, mas já fica claro aqui, né, de que, voltando àquele primeiro ponto lá, que não era a luz ali, não era o Sol, né, e sim era a criação das galáxias mesmo, né? É Deus criando tudo e agora a gente está chegando cada vez mais perto do homem. Por isso que eu acho que aqui já era Terra, não era planeta, porque ele fala especificamente do sistema solar. Já está falando, né? da Terra. É verdade, é verdade. E é legal que aqui já começa a aparecer o sentido do tempo, que é uma coisa bem presente na cultura judaica. Os judeus têm um calendário claro, a época de se fazer cada coisa, e é bem firme na cultura judaica o tempo para cada coisa. E aqui, já desde o primeiro capítulo do Gênesis, já se fala em que tem um momento do dia e um momento da noite. Um tem mais luz para a gente viver, trabalhar, e o outro é mais retraído para a gente descansar. Então, desse início, já se fala da ideia do tempo. Antes estava tudo bagunçado e Deus separou terra, da água, do céu. Agora ele está separando o dia da noite. Ele está começando a colocar ordem no tempo, para a gente conseguir viver não só no espaço de forma ordenada, mas também no tempo. Ele já dá dica aqui de você criar aquela separação de calendário aqui também, né? Quando que foi o registro do primeiro calendário? Eu não sei exatamente qual foi o primeiro, mas desde a agricultura, mas a gente já tem um calendário. Já fala para se orientar pelas estrelas, pela da noção do dia e da noite, dos dias e anos, né? É verdade. Então já dá para você fazer a contagem aqui, já estava o primeiro detalhe aqui relacionado a isso. O calendário começou a fazer sentido para as sociedades quando a gente começou a plantar. Então, foi mais ou menos 10 mil a.C. ali, quando tem a revolução da agricultura, o homem precisava saber quando ia ter comida. E ele tinha que guardar, se preparar para aquele momento. Então, nesse momento é que o homem começa a prestar atenção também nos dias, nas estações do ano, para se planejar para o futuro. E aí começou a ansiedade. Aí, já tinha que se planejar, né? Não, mas eu acho que aí era a questão de preparação também para você saber qual era o momento de plantar, quando seria a colheita, justamente para manter o... Apesar que aqui ainda a gente não fala de agricultura, né? Eu não sei qual é o registro de quando o ser humano começou a fazer, aí fala do Neandertal, almoçar. Então aqui já tinha relato de agricultura, né? De criação da agricultura. Já tem assim uma dica sobre agricultura, porque o calendário está muito relacionado com a agricultura, né? É para isso que a gente precisa, para se planejar. E antes, quando o homem caçava, não tinha muito sentido ficar marcando o tempo. O homem nem ficava num lugar fixo, nem precisava pensar em como modificar aquele lugar para sustentar a vida dele. Ele só ia atrás de onde tinha comida, uma vida semelhante a de um animal, né? Sabe? Deu fome e procura comida. Sabe? A coisa mais solta. Aqui não. Aqui a coisa já está começando a ter ordem. Deus já quer mostrar para o homem como ordenar não só o espaço, mas também o tempo. Então ele já começa a dar essas dicas, né, de como controlar o tempo. Se organiza, porque você vai precisar de um horário para cada trabalho, né? Não adianta que você querer virar dia e noite trabalhando, você tem que saber separar também. Exato. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu.
Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, olha, aqui na minha tradução, ele já fala, você falou de monstros marinhos, aqui ele já dá a referência à baleia, mas acho que não seria legal essa tradução, porque baleia, essa nomenclatura já não é... Não está correto, porque em hebraico essa palavra é Leviatã. Então, Leviatã pode ser ou monstro marinho ou baleia, no hebraico moderno. E por que se diz assim, não, monstro marinho, baleia? Porque para um povo que vivia no Oriente Médio e que não tinha cultura de navegação, igual os judeus, tudo que estava no mar era aquele mistério. Era um monstro marinho. Era marinho. Assustador para ele, era assim, aquilo ali pode me matar. Inclusive engoliu um profeta, né? Vamos chegar lá. Então, tudo que está no mar para o judeu é isso, é Leviatã. Mas alguns estudiosos de cultura desenham o Leviatã como se fosse aquele dragão, né? Exato. Como se fosse... Exato, mas é por isso. Um Godzilla, quase que meio que um Godzilla lá dos japoneses, né? Mas você parar pra pensar, até hoje a gente não conhece bem tudo que tem no fundo do mar, né? Tem aquele peixe, né, que até emite luz nas profundezas lá, abissais e tal. Você imagina uma pessoa ver um bicho desse, né? Realmente é a variedade de coisa que tem no mar. Esse Leviatã aqui se aplica para todos eles. E também tem que lembrar que na época Moisés era uma pessoa que não tinha uma referência que nós temos hoje, né? Então, é verdade. Se ele visse um avião passando, ele ia falar que era o pássaro de metal, um dragão, uma besta voadora, alguma coisa desse sentido. Então, uma carruagem de fogo. A gente tem que tentar ter um pouco literário aqui e trazer o contexto do ser humano mais atualizado, né? E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois da manhã, foi o 5º dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então, legal aqui a gente fazer um parênteses aqui, porque você fala animais domésticos, na versão católica, aqui eu já falo meio que na sobrevivência, aqui eu já fala de gado. Aqui. Então já fala que já é voltado para usar aquilo como alimento, né? Uma espécie de... conforme a sua espécie, gado e répteis. Répteis ele mantém como répteis, mas ele coloca animais domésticos, porque eu acho que naquela época não tinha um pai de pet, né? Mas, o pai de pet não tinha. Eu acho que há 40 anos atrás não tinha. Pai de pet é bem recente. Acho que as espécies de cachorro eram tudo selvagem, não tinha aquele cachorro de estimação. Então, tinha cachorro de estimação. O primeiro animal que foi domesticado foi o cachorro. 50 mil a.C., antes da agricultura, a gente já tinha cachorro com a gente. Não, mas ainda estou falando de uma espécie de cachorro. Aqui ele está falando de... Ele fala no plural, né? A gente precisa ver qual é a palavra no hebraico, que eu não lembro agora, mas para ver qual é a palavra que é usada ali. Mas claramente ele está fazendo uma distinção entre uma cobra e uma vaca, sabe? É uma coisa que você pode ter na sua casa, não hoje, né? No meu apartamento não cabe uma vaca. Mas assim, na sua casa, na terra antiga e tal, e animais que não são para estar ali em convivência com o ser humano. O que eu acho que é legal é o que você falou aqui, né? Que Deus comemora as pequenas vitórias. Claro que não é uma pequena vitória criar todos os animais. Não, mas ele dá vai dar a sensação que fala, e Deus viu que era bom. Então, no mínimo, eu acho que estava falando com Moisés ali, você tem que fazer essa sensação. Eu imagino aquela imagem brilhando, né, e o Moisés anotando. Mas assim, viu que era bom. Não, isso aí foi bom que eu fiz, foi uma coisa positiva. Eu acho que isso aí até para... Você não tem filho ainda, né, mas quando você tem um filho, é legal você, às vezes, pontuar as atitudes do filho. Principalmente a atitude do filho. Às vezes ele não tira nota boa, mas fala, mas você tentou, você estudou, foi bom você ter estudado, você aprendeu. Então é mais nesse sentido de enfatizar ali para que... Eu acho que aqui dá uma sensação assim que é motivando para o próximo passo, né? É verdade. Isso aí é bom, acho que eu vou continuar. E a gente faz isso na nossa vida, a gente sabe valorizar o que está no meio do caminho, né? Então Deus vai fazendo e vai vendo que é bom. Ele não espera terminar a criação inteira para falar que as coisas são boas. Ele já consegue no meio observar que tudo é bom. Fica uma frase motivacional, né? Se tá no meio do trabalho, continua, porque isso é bom. Ainda não é o fim, né? Mas é bom. Continua porque é bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Esse daqui tem que dar uma pausa, né? Esse daqui tem uma informação muito importante que contraria muitas placas aí de igrejas, de um monte de coisa que não acredita na Trindade, né? E a Trindade já é mencionada aqui, né? A gente estava conversando aqui. É verdade. E disse Deus, ele não falou, disse Deus, façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, assim, E a gente façamos. viu E você viu na versão hebraica, né? Também está no plural. Que está no plural, no hebraico. Então, aqui não é erro de tradução, não é aquela coisa da hora de traduzir do... Não é um formalismo. Não é um O negócio vai ficar formalismo. bonito. Para mim aqui está claro, e façamos, né? E aqui fala que o Espírito vagava sobre a face do abismo já. E Deus fala o tempo todo. E Deus Quem é o fala. verbo de Deus, senão Jesus? Jesus. Então aqui eu acho que já é uma afirmação da Trindade aqui, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante aqui que, até agora, Deus simplesmente dizia, faça-se, produza-se. Ele dava inteiro ele dá comando, né, praticamente, né? que a coisa apareça, e as coisas apareciam. É até interessante ver a diferença do homem para Deus. Em hebraico, criar é o verbo parar. É criar do nada. É para Deus. E só Deus é sujeito desse verbo. E quando o homem cria alguma coisa, é yatzar. Ou seja, o homem ele pega alguma coisa alguma matéria que já que existe. já existe. E a gente vê na nossa vida, né? Quando a gente quer que alguma coisa aconteça, mesmo com as Alexas da vida aí, não basta a gente falar que eu agora tenha tantos anos de idade, que alguma coisa aconteça. A gente fala e as coisas não acontecem, a gente precisa trabalhar. Então, mas aí já vai lá mais pra frente um pouquinho do erro do cometido lá, que fala, você agora vai ter que tirar da terra o seu sustento. Né? Então, Mas a gente vê que aqui Deus fala de um jeito sobre as coisas. Faça-se e tal, não tem deliberação. Quando chega para o ser humano, parece que a Trindade conversa entre si. E aí, o que nós vamos fazer aqui, E né? fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente chegou num capítulo aqui de algo diferente, que é de outra categoria. Aqui já tá um nível, aqui mesmo que teve uma reuniãozinha ali, né? Teve um meeting aí, né? Porque assim, se você perceber aqui, e acho que é legal a gente reforçar isso, fala que o Espírito vagava sobre a Sobre as face, águas. e Deus fala, né? E aí depois mais pra frente nos evangelhos fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E no João fala, no princípio era o verbo, E o verbo estava junto de Estava Deus, junto e de o verbo Deus. era Deus. e quando Deus fala o verbo, a gente entende É o que cria. verbalizar o que cria. E ali já está falando de Jesus. E isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque isso mostra que quem é batizado, quem aceita Jesus como seu único Salvador, hoje ele recebe o Espírito Santo. Algumas denominações protestantes, por exemplo, pentecostais, acreditam nos dons de língua, dons espirituais, que é legal, mas aqui faz o seguinte, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Jesus, ele é Deus, então ele é o verbo. Isso aqui faz o seguinte, o ser humano fala muito negativamente as coisas, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala tem um poder muito forte. Aqui tem uma verdade. mensagem... E a gente vê que aqui a gente está sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Deus. E olha o que a gente acabou de ver, que tudo que Deus fala acontece. Acontece. Então, assim, vamos falar. Que nem esse material vai chegar a muita gente, Ariel. Você não acredita? Acredito. E as pessoas vão tirar dúvida, o Ariel vai responder lá no... Tira sua dúvida na caixinha de resposta. E eu acho que isso aqui, o poder da fala é pesado. Então, isso aqui dá até um corte, né? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque se você profetizar e falar coisas positivas, não que vai acontecer, porque nós não somos Deus, efetivamente, de criação. Mas a gente é parecido com ele. Mas a gente é parecido, é semelhança, né? O semelhante traz algum poder nessa semelhança, né? É verdade. Então, o positivo, falar positivamente, você falar, é muito forte. Então, às vezes, até eu me pego falando negativamente algumas coisas, não é legal, você tem que sempre falar. E, principalmente, você que tem filho, você fala com seu filho, tem muita gente que amaldiçoa o filho ali, né? Fala, você é burro. E a palavra Fala, do não sei o Pai quê. é E poderosa. o pai, né? Não, você tem que falar e profetizar coisas positivas para os seus filhos, para os seus amigos, para sua esposa, para sua namorada, enfim, você tem que estar sempre verbalizando positivamente, porque isso aqui, nessa primeira leitura nossa aqui, já está aqui, o verbo é muito forte, né?
E já é legal ver que Deus cria a gente à sua imagem e semelhança, e logo em seguida ele fala qual é a consequência disso. Que é que a gente vai reinar sobre os peixes, as aves, os animais, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis, etc. Então Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então ele mostra aqui que a gente tem que ser rei sobre toda a criação, e é o que acontece. Como a gente falou, né, na época de Moisés, lá ele não tinha muito controle sobre a natureza, igual a gente tem hoje. Hoje a gente controla tudo, né? Tá calor, liga o ar-condicionado. Vai cair um meteoro aqui e te manda para outro lugar. Tá sabendo, né? Enfim. Vai chover, semana que vem vai chover muito. Exato. Para. Então a gente atua como reis da terra de fato. Mas o que Deus faz antes de tudo isso? Ele vai criando as coisas e ele vai vendo o que é bom. Então a gente também precisa olhar para a terra e saber identificar as coisas boas que ela tem. A gente precisa identificar a bondade da criação para saber ser bons reis, não ser tiranos sobre a criação. E aqui, Ariel, tem um negócio que é polêmico, cara, não sei se a gente tem que entrar nisso, mas o versículo 27 ele fala, né? Criou Deus o homem, a imagem de Deus, e criou ele macho e fêmea, os criou, né? E aqui então, está homem e mulher. Homem e mulher, né? Aqui tá... É a mesma coisa. Homem e mulher. Então, assim, tem a questão hoje da diversidade, de integração, de aceitação. Eu acho bacana porque todo mundo tem direito, todo mundo tem que estar envolvido, mas, assim, a identidade e o gênero é difícil de mudar isso, porque isso aí tá escrito, né? Então, é o homem e a mulher, o macho. Aqui ele fala macho e fêmea, né? Ele dá uma conotação até mais pesada aqui. É mais concreto, né? Eu acho que o que é legal aqui é que Deus fala que criou o homem e a mulher. Ele diz, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. E é legal que ele já dá ao homem e à mulher a mesma categoria. Sim. Os dois são feitos à imagem e semelhança de Deus. Se hoje as pessoas dizem que o cristianismo é machista, né, patriarcal, eles precisavam ver o que os romanos pensavam, os gregos. Nem se fala de mulher. É realmente uma propriedade do homem na concepção do mundo antigo. Mas aqui no Gênesis, fica claro desde o início que os dois são criação divina. E os dois devem dominar a terra. É o casal ali, né? Um depois vira um só, né? Então, é o que a gente vai ver aqui mais à frente. Vira um só, então vamos seguir. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui tem um negócio legal que você até comenta, o Ariel é patriarca, né? Que tem uma família. A sua família é grande, né, Ariel? Você tem quantos irmãos? 4 irmãos. A minha família já é menor, eu tenho um irmão só, eu tenho 2 filhos, né? Mas aqui tem um verbo que hoje em dia está difícil, tá difícil de ser aplicado, até tem gente que é contra, né? Que é o multiplicar. Mas aqui é a questão do homem e mulher, a família, e você criar a próxima geração, né? Você vê que é polêmico desde o início, a Bíblia. Eu acho que não tem jeito, né? Mas dizem que polêmico traz comentário. Então, se tem alguma crítica, pode comentar no do... Pode criticar. O Ariel vai criticar. responder. A gente está aberto à crítica, né? Com certeza. Porque também, Ariel, a gente... Primeiro que vai fazer o vídeo aparecer mais. mas Depois que a gente também conversa e vai... E quanto mais pessoas tiver acesso e quiser dar a sua opinião, isso que é legal. É verdade. Todo mundo pode dar opinião e a gente vai responder ou não, que não sei se vai ter tempo para responder. Mas, assim, você participa e aprende. E deixa claro, né? Eu não sou teólogo. Você é teólogo, Ariel? Não. A gente está lendo... arqueólogo. Arqueólogo. A gente está fazendo uma leitura aqui como você deve fazer em casa. Você deve fazer em casa e aprender. Eu acho que é isso tudo, né? E se você for ler, se a gente ler na semana que vem, Ariel, do início de novo, eu posso dizer que a gente vai achar outros pontos, porque a palavra se renova, parece que cada leitura que você faz tem uma revelação mais profunda daquilo que você vai aprimorando, né? Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo o que arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 6º dia.
Aqui fala da separação já aqui ele dá até como os animais, que tipo de os herbívoros, né? Já fala uma coisa separando as categorias aqui, né? É engraçado que não aparece ninguém carnívoro aqui, né? Ainda não, né? Eu sempre discuti muito com os vegetarianos, porque eu gosto muito de carne. E lá em Israel tem um movimento vegetariano muito forte. Aí uma vez uma menina vegetariana me falou isso. Pegou essa Mas passagem no aqui. Gênesis, tá escrito lá que era só para comer os vegetais. Aí eu falei, não tá, mas não tá, aí vamos abrir. Aí de fato aqui nesse texto, né, ele fala só sobre comida de vegetais, né? Ó, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, todas as árvores frutíferas, para que vocês sirvam de alimento. Então ele realmente aqui no Gênesis tem uma ideia de que não havia morte, nem entre os animais, nem o ser humano. Então não havia essa necessidade de sacrificar um animal para comer, né? Então, mas aqui ele planejava também que a gente ficaria lá no Jardim do Éden, né? Que a gente que não teria o pecado, que seria o mundo perfeito lá, o paraíso, né? Sim. Então aqui talvez essa questão do carnívoro, esse desequilíbrio, talvez seja depois do pecado inicial, né? O original. Né? Tem inclusive uma pintura muito legal, eu não lembro o nome agora, se a gente achar depois a gente consegue colocar aqui na... Quem achar, comenta aí o nome, que a gente manda o link que a gente consegue. Melhor. E que é Adão e Eva chegando próximo do fruto, e tem assim um monte de animal deitado, aí tem um cordeiro do lado de um leão. Essa pintura é padrão, né? Tudo calmo, só esperando esperando o fruto ser comido para começar o caos que a gente já conhece, que é o nosso dia a dia o tempo todo. Porque, e aí, como é que explica o réptil? O réptil vai com ele herbívoro? Aqui eu acho que é uma história bem resumida, como a gente falou, já dá para tirar um monte de lições daqui de dentro, mas eu acredito que seja algo mais simplificado, né? Por exemplo, não aparece os dinossauros, não aparece o tempo, até porque essa não é a ideia da Bíblia, não é um livro de biologia e de história e tal. É um livro que o principal objetivo é mostrar para o homem a grandeza de Deus e como se aproximar de Deus, a revelação divina. Então ele não entra muito no detalhe, a gente pode pegar da parte histórica o que mais se assemelha com o que a gente vai descobrindo aí com a ciência. Mas acho que não é o objetivo entrar tanto assim no detalhe, né? A gente pegar e dizer, não, todo mundo era vegetariano, também tem que ser. Acho que isso aí já é muito radical, né? Basta ter 10 filhos aqui, né? Multiplicar isso aí. Não pode nem comer carne, já é demais, né? Porque depois, mais pra frente, quando Moisés começa a transferir as mensagens de Deus para o povo de Israel, ele fala muito do sacrifício e parte dos animais poderia ser comida. Já tem uma outra recomendação também de alimento. E aí vem no deserto já o maná, aí diz muitos estudiosos, pessoas dizem que o maná ele tinha o sabor que você imaginasse. Aí eu acho que isso não é verdade. Mas então, assim, porque eles enjoaram do maná. Se isso aí fosse verdade, eles não iam ter enjoado. Mas tem tanta coisa boa. Mas a gente vai ver mais à frente. Talvez o pessoal não saiba nem o que é o maná. A gente tem que chegar lá. Bem, terminamos a leitura do primeiro capítulo do Gênesis. Quem não souber o que é maná, manda na pergunta para o Ariel, que ele vai explicar no videozinho dele lá. Muito bom.